adolescentes de internet se conectam diariamente, em comparação a 42% no ano 2000, disse o relatório. 81% desses usuários jogam videogames, em comparação a 52% no ano 2000. Mensagem instantânea se tornou a espinha dorsal da comunicação digital da vida cotidiana dos adolescentes, usada por 75% dos adolescentes online. Ficou constatado que, à medida que os aparelhos continuam evoluindo, eles consomem mais e mais o tempo de nossas crianças. É um grande desafio para os pais saber como lidar com a avalanche de itens da moderna tecnologia. Saem perdendo, sem dúvida, as ocasiões para o convívio familiar, para a leitura de livros e jornais e para as atividades físicas. Pensemos nisso. Questão de Direito. Participe pelo nosso endereço eletrônico questãodedireito@radiobras.gov.br. A Rádio Nacional coloca à sua disposição um serviço muito especial. Através dos telefones 3328-5276 e 3328-5273, você tem acesso à central do ouvinte nacional para divulgar recados, mensagens de utilidade pública, notas de classificados ou pedir a sua música preferida. 3328-5276 e 3328-5273 são os telefones da Central do Ouvinte Nacional, de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas. Vem aí a Voz do Brasil, produção Rádio Brás, gerada nos estúdios da Rede Nacional de Brasília para todo o Brasil. Sete da noite em Brasília, horário brasileiro de verão. Voz do Brasil. 33 milhões de reais para indenizar os produtores e combater a febre aftosa no país. Hoje, mais um caso de aftosa foi confirmado no Mato Grosso do Sul. Essa é a principal notícia de hoje. Seca no Paraná, ou melhor, seca no Pará e Amazonas prejudicou a produção de pequenos agricultores. Polícia Federal prende quadrilha que falsificava autorizações do IBAMA. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da Rádio Brás, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório, com a participação da jornalista Shirleyde Barbosa. 33 milhões de reais para indenizar os produtores e combater a febre aftosa no país. O anúncio foi feito hoje pelo ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. A medida provisória determinando a liberação do dinheiro deve ser assinada ainda hoje pelo presidente Lula. 6 milhões de reais serão destinados aos produtores de leite das áreas afetadas, que deixaram de vender sua produção porque a região do foco foi isolada para o trânsito de mercadorias e animais vivos. Mais 20 milhões de reais serão usados para indenizar os pecuaristas que tiveram que sacrificar animais por causa da contaminação por aftosa. Outros 6 milhões de reais serão utilizados nas ações de vigilância, como instalação de postos de fiscalização. O ministro Roberto Rodrigues lembrou a importância do abate de todos os animais da área afetada para que a suspensão da importação de carne brasileira dure apenas 6 meses. Na avaliação do ministro, a indenização assim seria uma forma de proteger estes produtores. Preciso que haja uma harmonização de política nessa área para que uma única decisão seja tomada e eu espero que seja tomada na direção dos 6 meses apenas. Portanto, abate total de animais afetados. O que é indiscutivelmente uma coisa muito desagradável.
seja politicamente, seja socialmente, emocionalmente, é uma questão, é uma tragédia. Matar milhares de animais é uma coisa trágica. Mas o interesse nacional tem que estar acima dessa tragédia e eu lamento profundamente que essa tragédia afete pessoas diretamente. Precisa encontrar mecanismos de proteção para que essas pessoas possam continuar a sua atividade. O ressarcimento dos produtores do Paraná ainda depende de confirmação da ocorrência da febre aftosa, já que o resultado dos exames de laboratório ainda não ficou pronto, o que deve ocorrer somente na próxima sexta-feira. De Brasília, Lana Cristina. O ministro Roberto Rodrigues disse ainda que o gado com a doença foi vacinado. Sendo assim, o problema pode estar na forma como as vacinas estavam sendo guardadas e transportadas. Mais um foco de febre aftosa no Mato Grosso do Sul foi confirmado hoje. Com este, já são 11 casos da doença no estado. O novo foco foi identificado na fazenda Floresta Branca, no município de Eldorado, próximo ao local onde a doença foi detectada pela primeira vez. Dos 24 animais da propriedade, 3 apresentaram os sintomas da doença, febre e salivação intensa. Todos foram sacrificados. Durante a tarde, secretários de Agricultura de vários estados se reuniram no Ministério da Agricultura, em Brasília. Aqui no estúdio está a repórter Michele Canes, que acompanhou a reunião e tem mais informações para a gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Kátia. Boa noite, ouvintes. O secretário de Agricultura do Ministério da Agricultura, Gabriel Maciel, recebeu na tarde desta quarta-feira secretários e representantes de 19 estados brasileiros para discutir o comércio de produtos de origem animal. Na reunião, ficou determinada uma lista de produtos que podem ser comprados sem o risco de transmissão da febre aftosa. Segundo o secretário, essa medida vai ajudar a diminuir as barreiras de venda de produtos que foram estabelecidas entre os estados brasileiros depois do surgimento dos focos de febre aftosa no Mato Grosso do Sul. Na lista estão produtos que são produzidos fora da área de risco estabelecida pelo governo. Uma portaria vai ser publicada amanhã no Diário Oficial, regulamentando o acordo. Mais 2 países anunciaram a suspensão da compra da carne brasileira. Colômbia e Romênia notificaram hoje o embargo ao Ministério da Agricultura. Com esses, passa para 45 o número de países que embargaram a carne brasileira. Obrigada, Michele Canes, pela participação. E agora vamos ao vivo ao Palácio do Planalto com o repórter Nelson Mota Gomes. Nelson, o ministro da Agricultura já está reunido com o presidente Lula. Boa noite. Boa noite. Esse encontro está atrasado. A reunião do ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, com o presidente Lula deve acontecer daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto. Neste momento, o presidente Lula está em seu gabinete recebendo o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Mas antes desse encontro, Lula teve uma reunião com empresários ligados aos setores automobilístico, de papel e celulose e do mercado de capitais, que apresentaram ao presidente um balanço dos projetos que contam com o apoio do Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O Grupo Suzano vai dobrar a produção para 1 milhão de toneladas por ano na fábrica do município de Mucuri, na Bahia, com investimentos de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Mais da metade desse dinheiro, segundo o presidente do banco, Guido Mantega, que também participou dessa reunião aqui no Palácio do Planalto, é financiado pelo BNDES. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, mostrou a Lula como o BNDES está emprestando recursos para aumentar as vendas de ônibus urbanos no país e na produção para a exportação de veículos leves de passageiros. Já o presidente da Bovespa, Raimundo Magliano, fez um relato ao presidente Lula sobre a colocação de títulos do BNDES a pequenos investidores, que já chegou a um total de $1 bilhão. O presidente Lula deve viajar ainda essa noite para o Rio de Janeiro, onde participa na manhã desta quinta-feira da abertura do Congresso Brasileiro de Agências de Viagens, que será realizado no Centro de Convenções do Rio Centro. Ao vivo do Palácio do Planalto, Nelson Mota Gomes. No semiárido nordestino, a construção de cisternas ajuda a população a diminuir os efeitos da seca. Luciano, as pessoas aprenderam a aproveitar o período das chuvas, criando reservatórios para armazenar a água. E agora essa alternativa vai servir de modelo para os municípios do Amazonas que estão sendo castigados pela estiagem. O governo está liberando recursos para começar as obras em 4 municípios do estado. Os municípios mais castigados pela seca no estado do Amazonas já estão recebendo recursos da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, para melhorar o sistema de abastecimento de água. Os recursos são de R$2 milhões para 4 municípios: Borba, Manaquiri, Santo Antônio do Içá e Tonantins.
O presidente da FUNASA, Paulo Lustosa, disse que serão construídas cisternas repetindo um modelo que já existe no semiárido nordestino. Só que lá nós vamos ter uma vantagem incrível, porque lá o período de água, né, de precipitação é muito regular e intenso. Nós vamos ter então, as nossas cisternas lá todas cheias. Quando ocorrer um episódio dessa natureza, a população terá água potável de boa qualidade e não sofrerá os problemas tão graves que sofreu nesse processo. O ministro da Saúde, Saraiva Felipe, determinou prioridade no atendimento aos municípios do Amazonas afetados pela seca e providenciou uma operação conjunta com a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional e Força Aérea Brasileira para a distribuição dos 135 mil frascos de cloro e dos 150 kits de produtos farmacêuticos para atender 510 mil pessoas. Além disso, a FUNASA criou uma força-tarefa para reforçar o atendimento às populações indígenas que vivem em aldeias da região atingida pela seca. De Brasília, Lourival Macedo. E a seca no Pará e no Amazonas prejudicou a produção de mais de 28 mil famílias de pequenos agricultores que vivem nas regiões mais afetadas, Kátia. Luciano, a produção de leite, o plantio de grãos, a mandioca e a pesca sofreram prejuízos por causa da estiagem prolongada. Por isso, um plano de ações está sendo preparado para liberar recursos para as famílias atingidas. A seca que atinge os estados do Pará e do Amazonas prejudicou a pesca, a pecuária e a agricultura nessas regiões. A avaliação é do delegado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Carlos Guedes. Ele informou que a pesca foi o setor mais prejudicado e que a agricultura foi a que sofreu menos, porque a colheita dos principais grãos da região foram feitos antes da estiagem. O delegado disse que o Ministério vai preparar um plano de ação, com o objetivo de avaliar os impactos que os estados sofreram para retomar a produção nessas regiões. Nesse sentido, é que nós pedimos que a Emater do Estado do Pará e os bancos pudessem fazer uma avaliação mais precisa, porque isso que vai nos dar condição de preparar um plano de ação que visa, fundamentalmente, garantir um mínimo de qualidade de vida para as famílias, né, que estão sofrendo com essa estiagem e, fundamentalmente, trabalhar a questão da retomada da produção e da geração de renda naquela região. Os bancos estão fazendo um levantamento a respeito da quantia de financiamento que as famílias prejudicadas vão precisar para retomar as suas atividades. De acordo com Guedes, já havia um plano safra específico para essas regiões e, após a estiagem, os esforços serão ampliados. De Brasília, Luciana Hollenbach. Uma boa notícia para os amazonenses. Volta a chover no estado e os efeitos da seca começam a diminuir. Kátia, depois de passar pela maior seca dos últimos 100 anos, o nível de água do Rio Solimões começa a subir com as chuvas. Com isso, na próxima semana, o porto de Tabatinga, que estava fechado desde o dia 16 de setembro por causa da seca, deve ser reaberto para embarque e desembarque de passageiros. Já o transporte de volumes mais pesados vai continuar a ser feito no ancoradouro improvisado pela prefeitura. No Nordeste e no Norte de Minas, novos carros-pipa vão melhorar o abastecimento de água nos municípios castigados pela seca. Para isso, o Ministério da Integração Nacional liberou hoje 4 milhões de reais. O dinheiro vai ser repassado para o Exército, que vai ficar responsável por levar os caminhões de água até as comunidades. Ao todo, já foram liberados 7 milhões de reais para o abastecimento de água dos moradores. Diminuir o desmatamento ilegal de florestas. A Polícia Federal prendeu hoje 43 pessoas acusadas de participar de uma quadrilha que falsificava autorizações do IBAMA. O grupo agia em estados do norte e nordeste do país e criava documentos falsos que permitiam o transporte de madeira extraída ilegalmente da floresta amazônica. O IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e a Polícia Federal iniciaram na madrugada desta quarta-feira a Operação Ouro Verde para combater a extração ilegal de madeira nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O principal crime identificado foi o de falsificação de ATPF, que é a autorização para o transporte de produtos florestais. O uso ilegal das autorizações facilita a comercialização de madeira e carvão vegetal. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, considerou fundamental a parceria entre os órgãos federais envolvidos no combate às irregularidades. Essa parceria, ela faz parte de uma das diretrizes da nossa política ambiental. Nós estabelecemos que a política ambiental brasileira deveria ser integrada. Nesse momento, o que nós estamos colhendo aqui é o resultado de um trabalho conjunto de 13 ministérios,
e um trabalho, digamos, mais específico de 2 ministérios que têm atuado muito parceiramente, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, com uma forte parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Para o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, a Operação Ouro Verde é especial porque desmontou o esquema da quadrilha. Alcançando os responsáveis pela fabricação, distribuição, revenda e adulteração das APPF. Para auxiliar no combate às irregularidades, o IBAMA decidiu suspender até 30 dias o fornecimento das autorizações nos estados do Pará, Maranhão e Rondônia. A portaria será publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. De Brasília, Marina Domingos. Participaram da operação 400 agentes da Polícia Federal e do IBAMA. 7h13, horário brasileiro de verão. E, Luciano, hoje é dia de falar mais um pouco sobre o Estatuto do Idoso. É isso aí, Kátia. Quem está aqui conosco é a jornalista Shirleide Barbosa. Boa noite, Shirleide. Boa noite, Luciano, Kátia e ouvinte da Voz do Brasil. Como eu disse na semana passada, hoje vamos comentar sobre o direito à saúde. Shirleide, esse assunto é muito importante e a gente ainda não domina ele bem, por isso eu acho que é bom a gente prestar bastante atenção, Luciano. Vamos lá, vamos. Isso aí, Kátia. E foi pensando nisso que eu conversei com o coordenador da área técnica da saúde do idoso do Ministério da Saúde, o José Luiz Teles. Em primeiro lugar, ele faz um alerta de saúde a todas as pessoas. Vamos ouvir? Nós não nos tornamos velhos de repente. O envelhecimento saudável, ativo, ele é proporcionado com cuidados que a gente toma desde pequenininho. Até quando a gente vai se tornando jovem, vai assumindo estilos de vida mais saudáveis, combatendo o tabagismo, o álcool, assumindo que a vida é boa e que é bom fazer exercícios físicos, tudo isso vão determinar um envelhecimento mais saudável, mais ativo. Quanto mais a gente cuida da nossa saúde, com certeza teremos um envelhecimento saudável, ativo e participativo na família, na sociedade. José Luiz Teles também falou sobre alguns artigos do capítulo do Estatuto sobre o direito à saúde. Então, o atendimento geriátrico e gerontológico para a população idosa através dos centros de referência, isso já está colocado na Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. O atendimento domiciliar é uma portaria específica do Ministério, né? O direito que a pessoa idosa tem de acompanhante no caso de uma internação hospitalar, para ele não ficar sozinho no hospital, está no Estatuto do Idoso. Então nós temos já uma série de direitos estabelecidos no âmbito do Ministério da Saúde que foram reforçados pelo Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso ele deve ser conhecido por toda a população idosa, porque é conhecendo os seus direitos que a sociedade vai poder cobrar dos seus representantes que esses direitos de fato sejam respeitados. Shirleide, a gente ouviu aí o José Luiz Teles comentando sobre o atendimento domiciliar. Ele deve estar se referindo àquele atendimento que acontece quando o idoso não tem condições de ir por conta própria até o hospital, não é isso? Como é que funciona esse atendimento? Isso mesmo, Luciano. E ele funciona da seguinte forma. Se algum idoso está doente e não tem condições de ir até um ambulatório ou hospital, um familiar ou um vizinho vai até o hospital e conversa com o assistente social. Esse assistente faz uma visita ao idoso, comprova a necessidade do atendimento em casa e comunica ao médico. O médico, então, vai à casa do idoso, faz uma avaliação geral do caso e, se não for necessário internação, ali mesmo o médico receita os remédios e o tratamento. Então, esse tratamento pode ser feito em casa? Pode, Kátia. O médico dá as orientações à pessoa que vai cuidar do idoso, explica passo a passo o que deve ser feito e faz visitas para avaliar a saúde dele até ele ter condições novamente de fazer consultas no hospital. E é sempre bom lembrar que o idoso tem direito a receber de graça medicamentos, próteses ou outros recursos que auxiliem no tratamento ou reabilitação, como, por exemplo, um balão de oxigênio. Tem alguma coisa mais nesse capítulo sobre saúde que você acha importante, Shirleide? Tem sim, Luciano. O artigo 17 fala que o idoso que esteja consciente de seus atos e ações também tem o direito de escolher o tratamento de saúde que achar melhor. Isso quer dizer que ninguém pode obrigá-lo a fazer algum tipo de tratamento se ele achar que não é o melhor para ele. É isso aí. Lembrando a todos que tiverem dúvidas sobre o Estatuto do Idoso ou quiserem fazer denúncias de maus tratos a idosos, devem ligar gratuitamente para o telefone 0800 61 1997. 0800 61 1997. Shirleide, obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço. Voz do Brasil.
O acesso à água tratada e rede de esgoto é fundamental para garantir qualidade de vida e saúde para a população. Em regiões onde esses serviços são precários, o índice de mortalidade infantil é maior entre as crianças com até 5 anos de idade. Por isso é muito importante garantir investimentos neste setor para todo o país. Nas áreas urbanas do país, cerca de 88% da população tem água tratada. Mas mesmo assim, 36 milhões de pessoas não possuem coleta de esgoto. No campo, o tratamento de água e esgoto ainda chega a poucas famílias. Apenas 25% dos moradores têm água potável e 17% possuem fossas sépticas. O problema do saneamento básico no Brasil é uma das prioridades do Ministério das Cidades e também faz parte das 8 metas do milênio, que os países participantes das Nações Unidas devem cumprir até 2015. Segundo o ministro Márcio Fortes, os investimentos do governo nesta área estão aumentando cada vez mais. Entre janeiro de 2003 e julho deste ano, nós disponibilizamos cerca de 6,1 bilhões de reais para saneamento. Fizemos contratações com recurso do Fundo de Garantia na faixa de 3,57 bilhões, simplesmente um valor 14 vezes maior do que foi contratado no período de 99 a 02, ou seja, demonstra a preocupação desse governo e a solução que estamos encaminhando. Durante a entrevista concedida às emissoras de rádio da Radiobras e emissoras parceiras, o ministro afirmou que para regulamentar o setor de saneamento básico, um projeto de lei está sendo discutido no Congresso Nacional. A expectativa do ministro é de que a lei seja aprovada ainda este ano. De Brasília, Yara Aquino. A organização não governamental Anistia Internacional divulgou ontem um relatório que faz críticas ao Plano de Segurança Pública brasileiro. No documento, a ONG mostra preocupação com o grande número de mortes causadas por policiais, com a prática de tortura e de maus tratos no país. O texto da Anistia Internacional diz ainda que o governo brasileiro não consegue garantir a proteção mínima aos direitos humanos de toda a população. Mas o governo não concorda com parte dessas críticas e garante que estão sim sendo realizadas ações do Plano de Segurança Pública no Brasil. O secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Luiz Fernando Correia, diz que é preciso mudar o comportamento e a cultura das instituições. Ele conta que os policiais brasileiros já estão sendo treinados com foco nos direitos humanos. Segundo Correia, já foram instalados em todo o país 60 pontos de ensino à distância e credenciadas 2 instituições de ensino superior para treinarem os policiais. Nós estamos com certeza que nós estamos no rumo certo, as nossas medidas são estruturantes. Por serem estruturantes, elas não têm a visibilidade e o condão de se fazer sentir imediatamente. Não vamos desviar o rumo por qualquer emocionalismo, nós vamos manter esse rumo técnico, esse rigor técnico da política, buscando a integração e mudar as instituições de dentro para fora e não por decreto. O relatório da Anistia Internacional foi entregue à Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Nesta quarta-feira, o secretário de Direitos Humanos da Presidência da República, Mário Mamed, esteve na sede da Organização das Nações Unidas em Genebra. Ele defendeu o segundo relatório sobre a implementação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos no Brasil. De Brasília, Irene Lobo. Luciano, o relator especial da Comissão de Direitos Humanos da ONU também não concorda com o relatório da Anistia Internacional. Kátia, ele viu de perto as ações que estão sendo feitas para diminuir as desigualdades raciais em várias cidades brasileiras. O relator especial da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, Douda Diene, discorda do relatório da Anistia Internacional, que concluiu que os atentados aos direitos humanos persistem no Brasil. Segundo o relator, o Brasil firmou todos os acordos e pactos de garantia dos direitos humanos e, se não conseguiu isso até agora, pode alcançar com vontade política. Diene encerrou a visita ao país nesta quinta-feira com um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois de 10 dias de viagem, o relator da ONU concluiu que o racismo ainda é profundo no Brasil, algumas autoridades governamentais não estão dispostas a combater o preconceito racial e que é grande a violência contra os índios e jovens negros. Mas declarou que o encontro com Lula foi decisivo, porque o presidente brasileiro demonstrou com firmeza
mesa que está engajado no combate ao racismo. O relator fez algumas recomendações ao governo, como conta a ministra da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, que também esteve na reunião no Palácio do Planalto. A principal recomendação é de que sejam intensificadas as ações no campo das políticas públicas, as ações afirmativas, visando a inclusão da população negra e indígena como cidadã de direitos nesse país. Para o relator das Nações Unidas, Douda Diene, o racismo será superado no Brasil com mudanças profundas de valores da sociedade. Ele elogiou as ações afirmativas adotadas pelo governo porque elas podem corrigir a discriminação racial histórica no país. De Brasília, Carolina Pimentel. Essas foram as principais notícias da Voz do Brasil. Seca no Pará e Amazonas prejudicou a produção de pequenos agricultores. Policial Federal prende quadrilha que falsificava autorizações do IBAMA. 33 milhões de reais vão ser liberados para indenizar os produtores e combater a febre aftosa no país. Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de radiojornalismo da Rádio Brás, com sonoplastia de José Alves. Produção Ellen Bernardes. Edição de Anelise Borges, Marina Domingos, Dini Moraes e Ana Pimenta. Voltamos amanhã com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Até lá. Fique agora com o Minuto TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Minuto do TCU. TCU cobra mais de R$1 bilhão de operadoras de telefonia móvel. Empresas operadoras de celulares vão ter de recolher cerca de R$1 bilhão e 100 mil aos cofres públicos, de acordo com decisão do TCU, que deu às controladoras o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento. A dívida refere-se à correção monetária e juros correspondentes a financiamento concedido às empresas vencedoras de licitação para explorar a banda B da telefonia celular. De acordo com o TCU, a Anatel descumpriu determinações do tribunal e deixou de cobrar os encargos devidos. Os conselheiros da Anatel no ano de 1999 vão ser ouvidos pelo tribunal sobre os motivos que levaram a agência a descumprir as determinações do TCU e poderão ser multados. Segundo o presidente do TCU, ministro Adilson Mota, as empresas receberam o mesmo prazo de 15 dias para recorrer da decisão do tribunal. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite, confira os destaques desta edição. STJ nega novo habeas corpus da juiz condenado pela morte de vigilante. Ministério Público Federal entra na justiça contra concurso de Furnas. O Superior Tribunal de Justiça negou o novo habeas corpus feito pela defesa do juiz Pedro Pessi Barbosa de Araújo. A ação pedia o arquivamento do processo. O juiz foi condenado a 15 anos de reclusão pela morte do vigilante José Renato Coelho. O crime ocorreu em fevereiro deste ano na cidade de Sobral, no Ceará. Em outro julgamento, o STJ manteve decisão que determinou o pagamento de indenização ao judoca angolano Rui Numo Fernandes. O ex-atleta residente no Rio de Janeiro será indenizado pela Associação Atlética do Banco do Brasil no município por ter ficado tetraplégico em consequência de acidente sofrido durante um treinamento de judô. Um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa suspendeu no Supremo o julgamento de ação contra a lei de Pernambuco que proibiu a industrialização e venda de produtos elaborados a partir da extração do amianto. A ação foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Um usuário de linha telefônica em Minas Gerais deve receber todo o valor que pagou pela assinatura mensal de janeiro de 2000 a março de 2005. A decisão, que considerou a cobrança ilegal, é do juiz da 4ª Vara Cível do Fórum Lafayette, Jober Carneiro Jacques. Ele destacou que a liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça, que suspendia o andamento de todas as ações individuais e coletivas sobre o assunto, perdeu a eficácia. No entendimento do juiz mineiro, a cobrança da assinatura mensal caracteriza enriquecimento injustificado da empresa porque não está vinculada à prestação efetiva de serviço telefônico. No Rio de Janeiro, a Justiça condenou uma empresa de ônibus que não socorreu um passageiro agredido durante um assalto. A empresa terá que pagar indenização no valor de R$12 mil pelos danos morais.
Ao tentar descer do ônibus, o passageiro foi abordado pelos assaltantes. Ele foi derrubado, recebeu chutes e ficou sem a mochila. A empresa alegou que o prejuízo causado foi culpa de terceiros, cabendo ao Estado garantir a segurança. A Justiça considerou o argumento, caracterizando o assalto como um acontecimento fortuito, externo ao contrato de transporte. Porém, julgou que a empresa foi omissa na prestação de socorro, já que o motorista não conduziu o passageiro ao hospital. Em São Luís, no Maranhão, vai ser aberto hoje à noite o 3º Seminário de Execução Penal e das Penas e Medidas Alternativas.